Olá, turma do sexto ano. Eu sou Janete, professora de arte, e estamos aqui para mais uma aula. Você acompanha aí no seu módulo, o volume 4, tá? O módulo da quarta unidade, nas páginas de 11 a 17. E o tema da nossa aula de hoje é Hoje tem palhaçada. E quando a gente fala em palhaçada, a gente lembra de palhaços. E quando a gente lembra de palhaços, reporta a circo. Então hoje vamos falar sobre o circo. Mas eu quero trazer para vocês o seguinte, que os circos que se apresentam hoje, eles são baseados em um formato criado no século XVIII pelo ex-sargento e cavaleiro inglês Philip Astley, tá? Ele é considerado o pai do circo moderno. Olha só, ele organizava shows com cavalos e ele percebeu que era mais fácil se equilibrar em pé sobre os cavalos se os animais estivessem galopando em círculos. E com o tempo, ele decidiu incrementar essa apresentação, reunindo atrações como malabaristas, acrobatas e palhaços também, tudo em um espaço circular, o chamado picadeiro. Vocês conseguem imaginar como é a vida de um artista de circo? Muitos deles fazem parte de famílias circenses. Eles aprendem a profissão de seus parentes, ou seja, muitos dos que moram nos circos, eles são filhos também de artistas de circo, ou seja, cresceu ali junto com os pais e foi aprendendo a profissão. E como eles estão sempre viajando, a maioria deles vivem em trailers, que são pequenas moradias ambulantes sobre rodas. Porém, existem também artistas que não nasceram em famílias circenses. Então, eles aprenderam a sua arte em escolas de circo. Então, independentemente de sua origem, ou seja, seja artista vindo de família de circo, que cresceu vendo os pais e aprendeu ali, ou aqueles que aprenderam a sua arte em escola de circo. Então, independente da sua origem, todo artista ele precisa treinar muitas horas por dia, isso ao longo de vários anos, para ele aperfeiçoar suas habilidades e desempenhar com bastante perfeição um número, ou seja, uma apresentação perfeita diante do público. E fora do picadeiro, ou seja, fora do ambiente do circo, existem vários artistas que atuam nas ruas e em teatros também. Aliás, muitos grupos teatrais e de danças, eles incorporam técnicas que são circenses e contam também com integrantes que foram formados no circo. Agora olhem essas duas imagens, um barco ou um circo? Você está vendo de um lado o barco, do outro lado o circo. Mas e por que a pergunta um barco ou um circo? Olha só, ao ver o circo pela primeira vez, o cineasta Federico Fellini, ele achou que estava diante dele um grande barco. Foi a primeira vez que ele abriu a janela e ele olhou que na frente da sua casa tinham armado um circo, ele ficou na dúvida. Ele olhou, só que ele viu a parte de cima, que pareceu com aquelas velas de barco. Ele ficou na dúvida: é um barco ou um circo? Olha só. E tem de fato, sim, muito em comum entre o circo e algumas embarcações. Vamos ver algumas semelhanças delas, tá? A primeira, a gente pode observar a cobertura de lona do circo. Ela é erguida sobre espécies de varas, que são conhecidas como mastros. E nos barcos, eles também estão presentes, ou seja, também existem os mastros que seguram as velas. Olha uma semelhança aí entre barco e circo. Outras semelhanças, olha só, as escadas de cordas e os nós de marinheiros,
que tanto a escada quanto os nós são usados para as velas do barco e para armar o circo, armar a lona do circo. Outra coisa também, ventos e tempestade. Tanto no barco quanto no circo, ventos e tempestades são ameaça. Por quê? Porque pode fazer o barco naufragar, como pode também fazer a lona do circo sair voando e causar uma tragédia. E mais uma semelhança, olha só, os marinheiros e os trapezistas, eles enfrentam as alturas com auxílio de cordas. Os marinheiros, né, para fazer ajustes nas suas embarcações e os trapezistas para realizar os números artísticos, tá? E existem relatos de que no passado marinheiros ganhavam algum dinheiro extra fazendo exibições, certo? De acrobacias nos portos e nas praças onde eles ancoravam. Vocês já foram a um circo onde teve apresentações com animais? Vocês sabiam que a forma como ensinam aos animais a fazerem esses números é uma forma bastante cruel? Olha só, a gente, ser humano, a gente é racional. Então, quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente compreende o que a gente quer e a gente busca maneiras de aprender. Já os animais, eles não são racionais. Então, o homem, ele tenta de todas as formas, ele bate, ele castiga o animal até o animal compreender o que ele quer. Então, não é uma forma legal a forma que ensina os animais a fazer os espetáculos nos circos. E já na antiguidade, os animais faziam parte de números circenses. Em Roma, por exemplo, existiam as corridas de cavalos no Circo Máximo e os embates entre homens e feras no Coliseu. E mesmo no circo moderno de Philips, começou com shows de animais. Porém, com o tempo, a sociedade e muitos circenses passaram então a questionar a situação dos animais no circo, que diferentemente dos seres humanos, eles não escolhem a vida artística e não podem se defender dos maus tratos, tá? Então, retirado de seus habitats, eles sofrem o estresse das viagens, a violência praticada por seus treinadores, tá? Muitos são mal alimentados, eles não recebem atendimento veterinário e ainda podem terminar sendo abandonados quando ficam velhos. E diante disso, no Brasil, há várias cidades e estados que adotaram então leis proibindo animais no circo. E um dos grupos circenses mais famosos do mundo, o canadense Circo du Soleil, é também conhecido por não fazer apresentações com animais. Muitas pessoas ao redor do mundo fazem campanhas contra o uso de animais, tá? Dentro de circos, em apresentações. Porém, nem todos os países têm legislações que proíbem essa prática. Infelizmente, alguns países ainda permitem essa prática. E falando do circo, como estamos, a gente não poderia deixar de falar da menor máscara do mundo. Uma das estrelas do circo moderno é o palhaço, certo? E ele se destaca visualmente dos outros artistas, porque por causa do seu figurino que é bastante colorido, por causa do uso de perucas e, claro, o uso de sapatos enormes, bem maiores que o convencional. Porém, um único adereço já é capaz de caracterizá-lo. Você sabe o que é? Se ele não vestir aquelas roupas coloridas, se não colocar aqueles sapatos enormes, uma única coisa que ele bota, que ele usa, já é capaz de caracterizá-lo. Sabe o que é? Observe esta foto aqui do lado. Aí está a atriz italiana Giulietta. Ela está aí como personagem do filme A Estrada, que é um filme de Federico Fellini. Um nariz pintadinho já diz tudo, não é?
Por isso que o nariz do palhaço, ele é considerado a menor máscara do mundo, porque ele nem precisa se vestir daquela forma toda colorida, com perucas e sapatos enormes, porque ao colocar o narizinho vermelho, todo mundo já sabe que ele vai fazer palhaçada. E você sabia que tradicionalmente o palhaço era quem anunciava a chegada do circo nas cidades? Ele saía convidando as pessoas nas ruas para assistir os espetáculos, tá? Por meio de chulas. Você sabe o que é chulas? Chulas são versinhos em que o palhaço faz uma pergunta e as pessoas respondem. Então, a menor máscara do mundo é o nariz vermelho do palhaço. E o que é chulas? São aqueles versinhos que os palhaços saíam na rua, certo, gritando para as pessoas responderem, e assim ele convidava as pessoas para irem assistir ao espetáculo à noite. Vamos brincar aqui, vamos fazer uma chula, tá certo? Eu queria poder falar e vocês responderem, mas eu sei que a gente não pode fazer isso agora, então eu vou fingir que vocês respondem, tá? Vamos lá. Hoje tem goiabada? Tem sim, senhor. Hoje tem marmelada? Tem sim, senhor. Hoje tem palhaçada? Tem sim, senhor. É agora na escola? É sim, senhor. E o palhaço o que que é? Só tem cara de mané? Vai de carro ou vai a pé? Vai de burro se quiser. Então isso é que é uma chula. Os palhaços, eles perguntam e as pessoas respondem. E eles faziam bastante isso nas ruas quando chegavam em uma cidade. Então armavam o circo durante o dia. No dia da apresentação, o palhaço saía em um carro de som nas ruas, certo? Fazendo essas chulas, as pessoas respondiam e assim ele convidava as pessoas para a apresentação do circo à noite. A gente sempre ouviu falar de palhaços, mas de onde veio essa palavra palhaço? Vocês sabem? Olha só, a palavra palhaço, ela vem do italiano pagliaccio. Antigamente, as roupas de muitos desses artistas do humor, elas eram bastante fofas, como colchões de palha, ou seja, essas pessoas que faziam humor, que faziam as pessoas rirem, as roupas delas eram bastante fofas e lembravam os colchões de palha, que era bastante fofo. Então, daí começaram a chamar esses artistas que faziam humor de palhaços. Então, daí se originou a palavra palhaço. E assim a gente finda a nossa quarta unidade com esse assunto bem legal, né, sobre o circo, sobre palhaços. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Vou estar deixando a atividade avaliativa lá no grupo. Espero que vocês estudem, tá? Que Deus abençoe vocês.